Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Belezinha? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre movimentos verticais que nós vimos ontem, certo? Olá, tudo bem? Bom dia a todos! Como é que vocês estão aí? Bom, então como está dizendo, a gente vai hoje resolver alguns exercícios de queda livre, tá? Alguns bem facinhos, outros um pouco mais complicados, tá bom? Mas nada demais, certo? Então, bora lá. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Para um gato não morrer, não se machucar, ele deve chegar ao solo com uma velocidade máxima de 8 metros por segundo. A pergunta é qual é a altura máxima que ele pode cair para chegar no chão com essa velocidade, tá certo? Bom, então aqui é um gato, vocês podem ver. Quem acha que não acha que é um gato é porque precisa abrir a mente para as artes, ok? Mas esse é um gato. Temos uma altura que eu não sei, a velocidade inicial é 0, porque ele vai começar a cair, coisa e tal. Vamos calcular essa altura. Então, ó, coloquei minha referência lá embaixo, 0, orientei para cima, positivo. Então, para mim, ele vai sair da altura final, inicial é 0, H e a final é 0, ok? Bom, como eu não sei quanto tempo demora para ele fazer isso, quem não tem tempo, Torricelli. Então, a gente vai usar a equação do Torricelli para calcular, tá? V final é 8, 8 ao quadrado, igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10, que é a minha gravidade, vezes H. 64 é igual a 20H, H é 20, então 3,2 metros. Então, para um gatinho não morrer, não se machucar e chegar ao solo com uma velocidade máxima de 8 metros por segundo, ele deve pular de no máximo 3,2 metros de altura. Beleza? Certo? O segundo exercício, ele fala o seguinte. Um móvel atirado para cima a partir do solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Determine. Ficou até melhor para vocês, né? Então, olha só. Determine. Letra A, as funções horárias do movimento. Então, moçada, se está falando de função horária, você está falando de MRUV. E no MRUV nós temos duas funções horárias. O que é função horária? É a função que depende do tempo. Como isso? São funções que dependem do tempo. Deixa eu me arrumar aqui, vai ficar ruim esse vídeo pra caramba, danado. Equações que dependem do tempo, que são duas, vermes voadores e sorvetão, tá bom? Então a gente precisa ver, montar a equação dos vermes voadores e montar a equação do sorvetão, para montar as funções horárias. Para isso eu vou tirar alguns dados do problema. Primeiro, eu coloquei a referência 0 chão, orientei para cima. Então, a minha posição inicial do movimento é 0, porque ele sai do chão. A velocidade inicial é 20 positivo, porque é para cima, a orientação que eu usei positiva para cima. E a aceleração é a gravitacional, que é para baixo, é negativa. Beleza? Bom, então as funções do movimento vão ser da velocidade V igual a V0 mais AT. Então eu vou ter V igual a 20, que é a inicial, menos 10, que é a aceleração, vezes T. Essa é a equação da velocidade. A equação da posição, usando o sorvetão, eu vou ter S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. O S0 é 0, o V0 é 20, o T eu não vou substituir e a aceleração é menos 10. Para o zero some, 20 vezes T é 20T mesmo, e o menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então a minha função horária para este movimento fica S igual a 20T menos 5T ao quadrado. Tudo bem? Tá certo? Então, para escrever função horária, lembra, eu tenho que substituir as constantes da minha equação. Na velocidade, na equação da velocidade, as constantes é a velocidade inicial e a aceleração, e na equação da posição é a posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Beleza? Substituiu isso, pronto, montou a sua equação. Belezinha? Certo? Vamos para a letra B do movimento. Na letra B, ele quer saber o tempo de subida, moçada. O que acontece quando um objeto está subindo? Ele está subindo, a velocidade dele é para cima e a aceleração dele é para baixo. E a gente viu quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos, o que acontece? Ele é um movimento retardado. Ok?
ok? Então, neste caso, ele é um movimento retardado. Então, ele vai perdendo velocidade. O que acontece quando ele chega na altura máxima? Ele para de subir, olha que palavra importante, para de subir e começa a cair, tá certo? Parar de subir, se ele está parando, significa que a velocidade dele lá na altura máxima tem que ser 0, tá certo? Então, quando joga um objeto para cima, quando ele chega lá na altura máxima, ele para, ok? Ele fica paradinho lá, tudo bem? Então, se eu escrevi que na altura máxima, a minha velocidade final é 0. Então, eu vou pegar a equação da velocidade que eu montei na letra A e vou colocar V igual a 0. Então, 0 é igual a 20 menos 10t, passo o menos 10t para a esquerda, vai ficar mais 10t, igual a 20, divide 20 por 10, encontramos um tempo de 2 segundos. Então, ele demora para subir 2 segundos a partir do momento que eu arremessei ele do chão até ele chegar na altura máxima, tá certo? Bom, a letra C do problema pergunta exatamente qual é a altura máxima. Então, ele quer saber a posição final do objeto, tá certo? Se ele quer saber a posição final do meu objeto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a equação da posição que eu montei no anterior e achar a minha posição no tempo, agora que tempo é esse? O tempo 2 segundos. Porque se o tempo de subida foi 2 segundos, que nós calculamos na letra B, então quando ele chegar na altura máxima, ele parou de subir, que é o tempo que vai demorar para chegar lá, que são 2 segundos. Então é só pegar o tempo que nós encontramos na letra B e substituir na equação que nós encontramos na letra A. Ok? Então vai ficar S igual a 20t menos 5t ao quadrado. Então vai ficar S igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 20 vezes 2 é 40. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 40 menos 5 vezes 4, 40 menos 20, e isso me dá 20 metros. Tá certo? Então a altura máxima atingida por esse objeto foi de 20 metros. Tudo bem? Certo? Vamos para o próximo. A letra D, ela fala o seguinte. Na letra D nós teremos assim. Em t igual a 3 segundos, eu quero saber a altura e o sentido do movimento, certo? Então, para calcular a altura, eu tenho que saber qual é a posição que esse objeto vai se encontrar, a posição final dele, no tempo 3 segundos. Então, eu vou pegar a equação da posição e substituir t igual a 3 segundos, tá certo? Então, vai ficar S igual a 20t menos 5t ao quadrado, que a gente encontrou na letra A. No lugar do t, eu vou colocar 3 segundos. Então, vai ficar S igual a 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 elevado ao quadrado. 20 vezes 3 é 60, 3 ao quadrado é 9. Então, vai dar 60 menos 45, isso é 15 metros. Tá certo? A outra pergunta é o sentido do movimento, se ele está subindo ou descendo. Dá para a gente responder que ele está descendo, ou seja, para baixo, só de imaginar que ele demorou 2 segundos para chegar na altura máxima. Então, se ele demorou 2 para subir, no terceiro segundo ele está onde? Já está caindo. Certo? Dá para ter respondido isso. Mas, para garantir, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o sentido calculando a velocidade. Porque quando eu calculo a velocidade, lá na minha referência, que eu fiz na letra A, que eu orientei para cima, eu vou saber se der uma velocidade positiva, ele está subindo. Se der uma velocidade negativa, ele está descendo. Então, vou pegar a equação da velocidade, que eu calculei na letra A, e substituir t 3 segundos. Então, vai ficar V igual a 20 menos 10t. V igual a 20 menos 10 vezes 3. Então, vai dar 20 menos 30. Isso vai dar menos 10 negativo, que era esperado. Certo? Negativo para baixo. Por quê? Lá no começo eu orientei para cima. Consequentemente, se eu encontrei um valor negativo, significa que ele está indo para baixo. Ok? Então, como esperado, ele está indo para... o sentido é para baixo. Tudo bem? Certo? Vamos para a próxima questão. A questão número 3. A questão número 3, ela fala o seguinte. Essa aqui já é uma... não é tão difícil assim. Vamos lá. A questão número 3, ela fala a seguinte. Da sacada de um prédio, um objeto é lançado para cima com 10 metros por segundo. Chega ao solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então,
determine o tempo de permanência no ar. Então, olha só, ela vai ser lançada de uma altura que eu não sei, lá na sacada do prédio, para cima, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tudo bem? Quando ela chega no chão, e aí que está a grande sacada do exercício. Quando ela chega no chão, essa velocidade não é para cima, é para baixo, porque ela está caindo. Então, a velocidade inicial, lá no começo de tudo, é 10 para cima. A final é 30 para baixo, certo? Bom, o que eu fiz? Eu peguei o meu desenho, ele está em marrom, à direita, e você pode ver, coloquei o zero ali no chão e orientei para cima, lá tem uma setinha com mais para cima, ok? E a gravidade está para baixo. Então, tá lá. O tempo de permanência no ar. Então, eu quero saber quanto tempo ele ficou no ar. Bom, lembra, eu joguei para cima. Então, se eu joguei para cima, esse objeto subiu, eu tenho que calcular quanto tempo ele demorou subindo, e depois ele caiu, e eu tenho que calcular o tempo que ele demorou caindo. Então, eu vou calcular o tempo de subida e o tempo de descida. Calculei os dois, somo os dois, eu tenho o tempo que ele ficou no ar. Ok? Então, na subida, lembra? Na subida, joguei. O que acontece quando chega lá na altura máxima? Na altura máxima ele para. Então, a velocidade final dele lá em cima é 0. Então, vou colocar V igual a 0. Isso vai me dar V igual a V0 mais AT. 0 igual a 10, positivo, porque eu orientei para cima, lembra? Menos 10T, porque menos 10, porque a aceleração é gravitacional e ele está para baixo. Então, vai ficar 10 menos 10T. Cuidado, porque 10 menos 10T não é 0. Cuidado com isso. Passo menos 10T para cá, vai ficar mais 10T igual a 10. Aí o 10 é dividindo, 10 por 10 me dá 1 segundo. Beleza? Então, na subida, ele demora 1 segundo. Ok? Na descida agora. Na descida, olha como são as coisas. Qual é a velocidade inicial da descida? É 0. Porque, lembra, ele para de subir e vai começar a descer. Se ele vai começar a descer, então ele vai estar começando com velocidade nula. Beleza? Então a velocidade inicial dele é 0, a final é menos 30. Por que menos 30? Porque ela é para baixo e a minha orientação era para cima. Tá bom? Nesse caso aqui, se você tivesse, por exemplo, colocado V inicial é 0, V final 30 positivo e usado gravidade menos 10, você ia chegar num tempo negativo. E aí lembra, eu expliquei para vocês o que é o tempo negativo. O tempo negativo é, ela começa a cair, só que 3 segundos antes dela começar a cair, ela já está no chão. Tá vendo como é meio incoerente essa informação? Então, ó, na descida, a velocidade inicial é 0, a final é menos 30 porque é para baixo, certo? Então vai ficar V igual a V0 mais AT, o final é menos 30, a inicial é 0, gravidade continua menos 10, por causa da minha orientação, e o tempo é que eu vou achar. Então passa o menos 10 dividindo, menos 30 por menos 10, menos com menos dá mais, 30 por 10 dá 3 segundos. Então, esse objeto demora 1 segundo para subir e 3 segundos para descer. Total, 1 mais 3, 4 segundos. Então, este objeto, ele é lançado e fica 4 segundos no ar. Tudo bem? Bom, a letra B, ele pergunta pra gente qual é a altura do lançamento. Tá? Então, quando ele quer saber da altura do lançamento, ele quer, na verdade, descobrir a posição inicial do meu lançamento. Correto? Deixa eu só arrumar aqui o negócio. Deu tilt aqui, gente. Pera aí. Então, deixa eu só selecionar aqui. Vamos lá. Ah, como assim mesmo? Então, eu quero saber a altura do lançamento. Se eu quero saber a altura do lançamento, eu quero saber a posição inicial do lançamento. Então, eu quero saber o S0. Então, vou pegar a equação da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, e eu vou calcular a posição inicial. Já que eu sei que a posição final é 0, por que a posição final é 0? Porque ele vai cair no chão. Correto? Então, posição final 0, posição inicial que eu vou achar, velocidade inicial é mais 10, lembra? Fui para cima. O
tempo. Eita, fiz uma coisinha errada. Esse tempo não é 3, tempo é 4, gente. Desconsidera essa conta aí, tá? Então eu vou fazer de cabeça aqui, tá bom? É 10 vezes 4, 40, menos 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado é 16. 10 vezes 16 é 160. 160 por 2 é 80. Então vai ficar 90 menos 80. Então vai dar 10 metros e não 15 metros, tá bom? Por favor, desconsidere minha conta aí que eu fiz coisa errada. Porque o tempo que ele ficou no ar foi 4 segundos, lembra? Não foi 3 segundos. A gente calculou no anterior. 4, não 3. Fiz uma erradinha aí, tá? Então, percebi isso agora. Tô gravando a aula, não vou postar de novo não. Então tá lá, 4 segundos. Então vai ficar 10 vezes 4 menos 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2 e a resposta vai dar 10 metros, não 15. Tá bom? Bom, seguindo. Aí ele pergunta o seguinte: a altura máxima que esse objeto chegou. A altura máxima que esse objeto chega é exatamente... Deixa eu pegar aqui, calma aí. A gente vai calcular agora a posição da altura máxima. Ele quer saber a posição final da subida. Correto? É isso que ele quer que a gente saiba. A posição final da subida. Então, a posição final é S. A S0 está errado de novo, porque não é 15, é 10. Eu vou ter que ver de cabeça a conta de novo. Então, fica 10 mais 10 da velocidade inicial vezes 1, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Agora está certo 1 segundo, porque ele demora 1 segundo para chegar lá. Certo? Então, vai ficar 10, não 15, mais 10 vezes 1, que é 10, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2, que dá 5. Então, vai ficar 10 mais 10, 20. 20 menos 5, 15 metros. Tá certo? Então, tem um erro aí nessa conta também, porque o inicial não é 15, que a gente calculou no anterior, é 10 metros, não 15, tá bom? Então, o correto vai dar 15 metros como posição de altura máxima. Belezinha? Certo? Então, tirando os errinhos do professor, esse cabeçudo careca, mas é lindo. Vamos lá. Próximo exercício. Esse exercício é um pouco mais complicadinho para a gente poder interpretá-lo, tá? As contas não são difíceis, mas a interpretação vai fazer, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá. Ó, um vaso de flores cai do alto de um edifício, que eu não faço ideia do tamanho do edifício. Após percorrer 320 centímetros, ele passa por um andar que mede 2,85 metros. Quanto tempo ele demora para passar por esse andar? Então, olha o que acontece. Ele está lá de cima, ele cai. Depois que ele percorreu 320 centímetros, aí ele vai passar por um andar do prédio. E esse andar do prédio tem 2,35 metros. Eu quero saber exatamente quanto tempo demora para ele passar por esse andar. Tá certo? Então, o desenho está lá. Olha o que eu fiz nesse desenho. Como eu não sei a altura do prédio, não adianta eu colocar o meu zero no chão. Porque se eu colocar o meu zero no chão, eu não vou saber a posição inicial, porque eu não sei a altura total desse prédio. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu escolhi o zero exatamente lá em cima do prédio. Então, o zero está lá na altura máxima, que é a altura que ele foi lançado. Tá certo? E aí, eu orientei para baixo, não para cima agora. Por quê? Porque agora eu sei as distâncias que ele percorre para baixo. Tá certo? Então, coloquei o zero lá, orientei para baixo. Então, o maisinho ali, uma setinha para baixo. Neste caso, nós vamos usar o G como um valor positivo. Beleza? Bom, então, para encontrar o tempo, vamos calcular o tempo total e subtrair o tempo do primeiro trecho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o tempo que ele percorreu a distância inteira, que é os 320 centímetros mais 2,85. Então, ele percorreu tudo isso. E depois a gente vai calcular o tempo só dos 320. Se eu subtrair o tempo total menos o tempo do 320, vai sobrar o tempo do quê? Do 2,85, que é exatamente o que eu quero. Tá certo? Então, primeiro calculamos o tempo de tudo, do zero até o final, e depois a gente calcula só do zero até o 320, subtrai um do outro e nós teremos o que nossa resposta. Então vamos lá. Primeiro, vou só mudar o slide, que eu não posso trabalhar com centímetro e metro. Eu tenho que transformar. Encontra tudo na mesma unidade. Faz uma regrinha de 3 simples.
E você vai chegar que 320 centímetros é a mesma coisa que 3,2 metros, beleza? Então a queda total que eu vou calcular será o de 3,2 metros mais 2,35 metros, isso vai me dar 6,05 metros. Então 6,05 metros é o total da queda, tá certo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, a posição inicial é 0 e a posição final 6,05, que é o que ele vai cair. Então olha lá a equação da posição do sorvetão. Posição final 6,05, inicial 0, velocidade inicial 0 porque ele foi abandonado, certo? A aceleração é mais 10, porque lembra, eu orientei para baixo, então mais 10 t elevado ao quadrado sobre 2. 6,05, vou simplificar o 10 por 2, porque 0 mais 0 vezes t também dá 0, esquece, 10 por 2 dá 5. Passo 5 dividindo, então vai ficar t ao quadrado igual a 6,05 dividido por 5, e aí eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa conta. Então primeiro eu vou dividir 6,05 por 5, e eu vou tirar a raiz quadrada. Quando eu faço isso, eu vou encontrar um tempo de 1,1 segundos, tá certo? Então 1,1 segundos é o tempo total da queda, até ali, né? Até o final daquele andar que ele quer. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o tempo que ele demora para cair, só os 320 centímetros, que é a mesma coisa que 3,2 metros. Então, calculando isso, a gente vai usar a mesma equação. Vai ser lá do zero, vai chegar aqui no 320. Então vai ficar no S 3,2 metros, posição inicial 0, velocidade inicial continua sendo 0, vezes o tempo. A aceleração de novo positiva, porque ela é para baixo, no mesmo sentido da minha orientação. T ao quadrado sobre 2. Então, 3,2 é igual a 5t ao quadrado. Passo 5 dividindo. T ao quadrado é igual a 3,2 sobre 5. Tira a raiz quadrada dessa divisão. Isso vai me dar 0,8 segundos. Certo? Então, ele demora 1,1 segundo para percorrer toda a distância e 0,8 segundos para percorrer os primeiros 320 centímetros, ou 3,2 metros. Logo, o tempo que nós queremos, o tempo total, menos o tempo do primeiro trecho, é a nossa resposta. Então, a gente vai fazer 1,1 menos 0,8 e vamos encontrar o 0,3 segundos. Tá certo? Então, o tempo que eu queria, que é o tempo que ele demora para percorrer a segunda parte da queda, que é aquele andar de 2,35 metros, vale 0,3 segundos. Certo? Vamos lá. Último exercício de hoje. Ele fala o seguinte: um corpo é solto do alto de um prédio, que eu não sei a altura, e demora 3 segundos para percorrer a primeira metade da queda. Então, ele percorre metade da queda, ou seja, a metade do comprimento do prédio, em 3 segundos, a primeira metade. Determine a altura do prédio. Então eu tenho que calcular a altura inteira. Bom, se eu calcular a altura metade, que ele percorreu em 3 segundos, acho metade, multiplico por 2 e vou achar o quê? A altura total. Tá certo? Então, de novo, como eu não sei a altura do prédio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar como posição inicial, eu vou colocar meu zero lá em cima, como posição inicial, e vou orientar para baixo de novo. Então, orientei para baixo é bem demais. Então, o G agora continua positivo, tá? Na minha orientação. Então, ela é 0, metade da altura, H sobre 2 e H. Então, vai ficar S0, sorvetão de novo. Mais V0 vezes T, mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou ter S igual a 0, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial, que é 0 também, porque ele é abandonado, é solto. 0 vezes o tempo, que é 3, que vai dar 0, mais... e é mais mesmo, 10, 3 ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 0 com 0 some tudo, 10 vezes 9, porque 3 ao quadrado é 9, divide por 2, 10 vezes 9, 90, 90 por 2 dá 45 metros. Então metade da distância é 45 metros. Qual é a altura do prédio? 90 metros. Então o meu prédio todo tem 90 metros. Certo? E por último, a letra B, ele quer saber o tempo total da queda. Então ele quer saber quanto tempo demorou a queda inteira. Bom, agora que eu tenho a altura inteira, que é 90 metros,
eu vou calcular o tempo total. Então a posição final agora eu sei que vale 90, lembra da minha orientação? 0 aqui, 90 lá embaixo. Posição final é 90, a posição inicial é 0, a velocidade inicial é 0, o tempo não sei, a aceleração é mais 10, o tempo ao quadrado sobre 2. Então 0 mais 0 vezes t tudo 0. E aí 10 dividido por 2 dá 5t ao quadrado. Passo 5 dividindo, vai me dar 90 por 5, que é 18. Tiro a raiz de 18, dá aproximadamente 4,25 segundos. Tá? Esse é o valor aproximado do tempo total. Porque a raiz de 18 não é um número exato, vai dar uma dízima periódica aí, tá certo? Então a gente aproxima 4,25 segundos. Certo? Bom, então esse foi o nosso exercício de hoje. Espero que você tenha ajudado, tenha entendido. Ontem, eu fiquei de mandar isso para vocês ontem, mas eu não tive acesso porque eu estou em processo de problemas aqui em casa. Eu estou mudando, gente. Inclusive nesse momento eu estou na casa da minha sogra. Eu não estou nem na minha casa, porque na minha casa não tem internet. A internet só vai chegar sexta-feira à tarde. Eu transmiti da casa dela hoje de manhã pra vocês, ontem de manhã pra vocês. Hoje esse vídeo sendo gravado aqui na casa dela para mandar para vocês amanhã, que hoje é quinta, né? Para vocês é quinta e ainda é quarta ainda. Então assim, a gente está fazendo, tá? Mas semana que vem tudo normaliza. Então assim, eu não estou tendo acesso ao meu computador com internet. Esse aqui estou usando da minha esposa porque meu programa não está funcionando, tipo usar o dela. Mas estamos juntos, tá? Então para terminar, eu quero dizer para vocês que essa quarentena tá difícil, né, gente? Então, imagina, eu tenho duas imagens aqui que me representam muito bem essa quarentena. Eu acho que vai representar vocês também, tá? Olha só, a primeira, alguém disse comida, sou eu, falou em comida, é nós. E a segunda, uma vez tentei fazer dieta, foram os piores minutos da minha vida, e eu tenho certeza que foram mesmo. É triste fazer dieta. Tá? Então, galerinha, valeu, muito obrigado. Te amo a vocês. Se cuidem, tá? Vai passar, daqui a pouco tamo junto de novo. Abraços, até mais.